Muito bem, então, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre calvinistas e calvinismo. O objetivo desse vídeo, pessoal, é trazer uma luz aos pentecostais. Grande parte dos pentecostais tem alguns espantalhos aí, algumas visões um pouco quanto deturpadas sobre o que é o calvinismo, né? E algum certo preconceito, digamos assim, e um preconceito não advindo de convicções e certezas e clareza acerca dos pontos que divergem, mas apenas, né, imagina, né, que eles o que eles creem, imagina o que eles ensinam e simplesmente é contra. Né? E tem aquela classe das pessoas pseudo-elevadas espiritualmente ou teologicamente que dizem assim: nem calvinista nem arminiano, eu sou bíblico. O que é uma frase que eu costumo dizer se você quer identificar alguém que não faz a mínima ideia do que é o calvinismo e o arminianismo, é só você pegar alguém que diz essa frase, porque afinal de contas é muito fácil, né, nós escondermos atrás dessa capa de superioridade intelectual ou espiritual ou teológica, né, dizendo que essa discussão é algo secundário e irrelevante, eu fico com as escrituras. Conversa, né, pessoal? Isso é conversa e conversa fiada ainda, tá, pessoal? O que eu gostaria de dizer com este vídeo? Qual é o objetivo? Primeiro, trazer uma luz, né, sobre a distinção que nós devemos fazer sobre pessoas e credos. Né? É necessário fazer uma distinção, porque nem todo mundo que é calvinista, de fato, ah, não deve ser ouvido, ou deve ser rejeitado ou rechaçado como herege. Né? Não. Nós sabemos também que mesmo diferentes linhas teológicas têm muitos pontos em comuns e tem os pontos que são absolutamente contraditórios e que não têm como serem harmonizados. Ok, e na relação do arminianismo e calvinismo não é diferente. O que eu gostaria de dizer, pessoal, é que alguém que é líder, né, evangélico, pentecostal, alguém que é pastor ou obreiro, que trabalha com pessoas, trabalha com ensinamento, trabalha com pregação da palavra, precisa ter um conhecimento mínimo necessário sobre essas questões. Essas questões são questões relevantes da fé cristã, são questões que de fato nós lidamos com elas constantemente, afinal de contas, nós recebemos calvinistas nas nossas igrejas como visitantes muitas vezes, os nossos pentecostais visitam muitas vezes igrejas calvinistas ou assistem pregadores, expoentes que são calvinistas e vice-versa, né? Nós temos calvinistas que também acompanham e ouvem pregações de pentecostais. Os motivos e as razões, as mais diversas, alguns por curiosidade, alguns por interesse, alguns porque gostam de fato, alguns apenas a título de apologético, né, estão ali procurando os erros, né, e as interpretações equivocadas para combatê-los, né? Ok, tudo bem, faz parte do nosso dia a dia como do cristianismo, né? A apologética, ela de fato é uma realidade dentro da igreja. Mas o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de dar alguns conselhos para você, então, que é um líder evangélico, um pregador ou até mesmo um pastor, que tem apenas uma visão caricata sobre os calvinistas, né? Que apenas sabe que calvinista é cessacionista e que eles defendem a predestinação, né? Tem uns que só sabem exatamente isso. E a título de início de conversa, nós temos que falar primeiro, né, fazer a indicação de uma editora, que é a editora Reflexão. Né? É uma editora muito boa que existe aqui no Brasil e que tem títulos muito interessantes e trabalha muito forte nessa discussão, né, nessa apologética contra o calvinismo e a defesa, né, e definição mais aprimorada do próprio arminianismo. Né? Então, é uma editora, eu vou colocar a fotinho dela aí na tela, é uma editora que, se você é um estudioso que tem o interesse de aprofundar-se e encontrar boas obras que tratam do assunto, e nós vamos indicar duas principais depois aqui, né, você vai ter que passar então pela editora Reflexão e ver os seus títulos. E eu aconselho que você compre e leia, tá? Comece por aí que você vai estar muito bem. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, primeiro, que nós não podemos demonizar pessoas de forma
absolutamente aleatória, digamos assim, né, ou, né, indiscriminada. Não, não podemos. Porque de fato eu mesmo tenho muitos livros de calvinistas, né, tenho alguns deles como ótimos expoentes da palavra de Deus, ótimos pregadores, como por exemplo, eu inclusive tenho um quadro dele aqui, o Paul Washer, né, Paul Washer, norte-americano, um ótimo pregador e expoente calvinista. John MacArthur Jr., né, que eu tenho a Bíblia de estudo dele, tenho o manual bíblico dele, tenho alguns livros dele muito bom, um excelente apologista da fé, né, um homem realmente que defende a fé cristã de uma forma que muitos outros expoentes não chegam nem perto lá nos Estados Unidos, né? Inclusive amigo muito próximo de um autor que eu vou indicar logo mais, mas vou falar mais sobre ele depois. E John Piper que eu gosto, né, um calvinista de 5 pontos, né, e é um expoente muito bom, uma palavra, né, expositiva excelente, de excelente qualidade, uma espiritualidade genuína, embora não sendo né, não fazendo uso dos dons, como é no meio pentecostal, né, mas é um homem que de fato você vê a centelha divina na vida dele, como cristão, como homem usado por Deus. E eu poderia citar muitos outros, muitos outros. Também poderia citar alguns bem problemáticos que eu não aconselharia, mas o objetivo não é fazer isso hoje. Mas eu quero dizer uma coisa, que essa realidade entre você conseguir admirar e ouvir, né, e ler obras de um calvinista e fazer a distinção entre acompanhar um calvinista e não o calvinismo é necessário. É necessário, porque tem gente que acha que não, né? O calvinismo é herético, então todos os calvinistas também o são, e é necessário ficar longe, você não pode nem chegar perto, não pode assistir uma pregação, não pode ler um livro, porque é tudo errado. Eu sou contra esse tipo de posição, porque esse tipo de posição ele não é saudável, né? A igreja ela errou muito no passado fazendo esse tipo de coisa, né? Proibindo os seus membros de né, levantar os olhos além, né, daquele cercadinho que eles criaram, e nós sabemos que os resultados foram catastróficos, catastróficos, absolutamente. Qualquer religião, denominação que faz isso com seus membros, que procura cegá-los acerca do que está acontecendo na sua volta, é problemática, vai ter problemas. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que a instrução é muito melhor do que a proibição. E a igreja errou muito durante esses anos, né, enfatizando muito a proibição. E os resultados não foram bons, né, muito pelo contrário, foram catastróficos. Então eu acho que a instrução é interessante, principalmente para os líderes, pregadores e pastores. Eles deveriam absolutamente estudar, né, teologias que são contrárias às que ele defende, ler livros de teólogos que são contrários à fé que ele defende, né, estudar a fundo, ter um conhecimento muito bom, justamente para quê? Para quando seus membros começarem a manifestar o interesse, ele conseguir conduzi-los da melhor forma possível, instruindo-os: olha, você quer acompanhar fulano de tal, determinado pregador, você quer ler os livros de determinado pregador, tudo bem, mas observe isso, né? Olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, olha o que ele defende, olha o que a fé que ele tem, olha o que ele acredita, né? E aí você fazer sim uma triagem com base no esclarecimento e no entendimento da pessoa, dizendo: olha, eu aconselho que você não leia, não acompanhe tal expoente por causa disso, disso, disso. E aí dando à pessoa a oportunidade de verificar com os próprios olhos e entender realmente se aquilo ali é bom ou é ruim, né? Claro que é um caminho muito mais trabalhoso, né? Só que é muito mais eficiente, muito mais eficaz, porque afinal de contas você vai blindar os membros, não proibindo eles de ter contato, mas para que eles entendam o que eles vão ver, aquilo que eles vão ter contato, e aí eles terem a capacidade de rejeitar qualquer coisa que seja de fato ruim.
né? Esse é o caminho correto da igreja, não a proibição de forma, digamos assim, uh, autoritária, né? De forma autoritária. Então, pessoal, como eu disse, né, que os líderes, pastores e pregadores precisam ter um conhecimento, eu quero indicar dois livros, né, que eu diria que são livros mais do que suficientes para você ter uma boa ideia do que é o calvinismo, tá? Uma boa ideia do que é o calvinismo. E esses dois livros são investigações com base nos próprios autores calvinistas, né, nos principais expoentes do calvinismo. E aí o que, que os autores fazem? Os autores pegam as suas afirmações, os seus ensinos e desenvolvem um raciocínio em cima para ver logicamente se de fato faz sentido aquela teologia. Né? Então é uma discussão intelectual acerca daquilo que eles ensinam, né? Principalmente os 5 pontos do calvinismo, que são os pilares do calvinismo. Né? E é isso aí que esses autores vão fazer. Tá? Eles vão fazer uma investigação. Claro que você tem, por exemplo, uma introdução histórica, né, um desenvolvimento das raízes do calvinismo, até mesmo uma introdução básica sobre o próprio arminianismo, onde que surgem as duas correntes, né, os primeiros atritos e as primeiras controvérsias entre ambos os grupos. Tá? Você tem uma introdução boa, né, muito bem detalhada, e tem um detalhe, tudo que você ler nesses dois livros pode ser usado como ponto de partida para investigações maiores e mais profundas. Né? Você vai não ter estes livros como o princípio, meio e fim do assunto. Não, você vai tê-los como uma introdução, né? Uma boa introdução, uma introdução muito bem desenvolvida para seu próprio interesse. Por quê? Porque nós temos que primeiro entender qual que é a minha posição em relação a essa discussão. Né? Se eu sou um pastor que eu preciso então me aprofundar mais, porque afinal de contas eu tenho uma responsabilidade de instruir o meu rebanho acerca dos perigos dessa doutrina, então você vai ter essa responsabilidade de ir mais além, ou se você é apenas um estudante, né, um cristão que está buscando entender mais essa questão, né, de uma forma sincera, de uma forma honesta, né, e sem aquele preconceito, aquelas ideias preconcebidas. Mas você vai entrar então de cabeça, né, nesse assunto, porque é um assunto real, você talvez não faz muito tempo que é cristão, ou você ainda está desenvolvendo a sua caminhada teológica e você já quer começar a entender, né? Você não quer ficar de fora como sendo o peixe fora d'água dessa discussão, né? Então você quer ter uma ideia boa e sincera e honesta dessa discussão. Você entende que é algo relevante de fato. Tá? Agora, se você é um obreiro, né? Se você é um pregador, se você é um pastor, aí partimos do pressuposto de que você já está no nível necessário para essa conversa. Porque se você é um obreiro que trabalha já há alguns anos na igreja, que você prega, ministra, né, você deveria ter um conhecimento básico, primeiro, da própria fé que você está. Né? Inadmissível que alguém que exerce um cargo de ensino, de pregação, de ministração da palavra, não tenha uma boa fundamentação na própria fé. Aí fica complicado, né? Fica bem complicado, afinal de contas, você está sendo negligente, né? O cargo que está sobre os seus ombros exige o aprofundamento, exige o crescimento intelectual, teológico e espiritual também. Não estou anulando a necessidade da espiritualidade, como algumas pessoas fazem, que algumas pessoas mantêm tudo sempre numa briga de opostos, né? Que quando se fala em intelectualidade, se está abandonando a espiritualidade. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. As duas coisas são necessárias e uma não anula a outra, tá? Como alguns pensam que sim. Né? Eu não tenho lá muito interesse, eu não gosto de ler, eu não gosto de pesquisar, de procurar me aprofundar, então eu vou ficar mais na questão espiritual que Deus vai compensar as coisas. Não vai absolutamente, não vai absolutamente. Quando a Bíblia diz que Deus capacita os que não são, a capacitação passa pelo processo de aprendizagem. Não existe capacitação que surge do nada.
Não existe criação espontânea de conhecimento bíblico. Ou você senta, estuda e lê e aprende, e aí Deus vai lhe dando o crescimento e levando para as áreas que são as necessárias para aquilo que Ele espera de você, ou você fica orando a vida inteira e não vai saber absolutamente nada e vai passar 20, 30, 40 anos e vai continuar, né, no mesmo estado de ignorância teológica. Isso é inadmissível para o cargo que você aceitou, né? Uma vez que você aceita chamadas para pregar, né? Agendas, convites, uma vez que você aceita ser levado ao ministério, seja ele qual for, você aceita também a responsabilidade que esses cargos exigem, né? Por isso que o pregador tem que entender que ele é um pregador. Eu sou contra, né, aquelas pessoas que, convidadas para pregar, assumem o púlpito e dizem: ah, eu estou aqui, mas eu não sou pregador. Se você não é pregador, então abandone, entregue o microfone e sente novamente no banco. Se você aceitou o convite para pregar, você aceitou a responsabilidade que um pregador tem diante de Deus e diante das Escrituras. Isso para a pregação. Imagine então para o ensino, imagine então para o pastoreio de uma congregação. Então, não há mais tempo, nós já estamos em 2023, não há mais tempo das pessoas ficarem se escondendo, né, numa falsa humildade, dizendo: ah, eu não sou pastor, eu não sou pregador, eu não sou ensinador, exercendo essas funções. Se você não é, então entregue o cargo, sente no banco e peça para Deus outra coisa para você fazer. Agora, se você aceitou esse cargo, você tem essa responsabilidade. Ok? Então vamos lá, vamos aos fatos. Primeiro que nos últimos anos aconteceu, tá, uma grande onda de pentecostais que começaram a sair das igrejas pentecostais e irem para o calvinismo. Tá? Eles saíram do arminianismo, né, de uma igreja pentecostal, e foram para as igrejas calvinistas, reformadas, chamadas reformadas. Bem como também nós tivemos uma grande onda também de cristãos pentecostais e até mesmo calvinistas, igrejas reformadas, indo para o catolicismo. Nós tivemos aí um movimento muito grande de pessoas, tá? Por causa que talvez da estagnação, digamos assim, né? Essas igrejas cresceram bastante e aí nós estamos passando por algumas fases de declínio, né? Principalmente no meio pentecostal, nós enfrentamos uma grande fase de declínio, né? O neopentecostalismo trouxe muitos prejuízos à fé pentecostal, porque é tudo colocado no mesmo balaio, digamos assim, né? Os pentecostais são ridicularizados por atitudes neopentecostais, e os pentecostais também estão assumindo, né, comportamentos neopentecostais, por mais que não se identifiquem como neopentecostais. Mas essa discussão, talvez eu traga em um outro vídeo sobre o pentecostalismo e neopentecostalismo. Mas o fato é que nós tivemos uma grande debandada de pessoas, claro, sem falar para outros movimentos aí que estão surgindo, que principalmente está arrebatando jovens, né, mas isso é outra questão. Mas vamos lá. E aí o que acontece? Como nós tivemos muitas pessoas saindo das igrejas pentecostais e indo para a fé reformada, nós tivemos o problema também de preocupação, né? Porque as pessoas começaram a pensar: olha, mas o que está acontecendo? Por que eles estão abandonando a fé pentecostal e indo para essa fé reformada, cessacionista, que não crê mais na atualidade dos dons? Não são todos, é claro, né? Mas majoritariamente, né, o calvinista é cessacionista. Com base nisso, aí o que acontece? Ao invés de haver um esforço maior por esclarecimento, né, então que os líderes, né, e expoentes fossem então para o campo, né, do estudo, da dedicação, do aprofundamento para a refutação, né, dessa fé, muitos escolhem a questão da proibição, né, proibição, da ridicularização, né, da ofensa, outra coisa também, da, da intimidação dos membros com base em promessas de julgamento e de perdição eterna, né? Olha, vocês não vão para lá, senão vocês vão para o inferno, coisa assim, né? Que é aquela intimidação por medo, que também é um caminho mais fácil que muitos usam. Ao invés de instruir, você, né, coloca ali um medo, uma pressão psicológica na pessoa para que ela fique dentro, né, do seu domínio, do seu campo de domínio, que é absolutamente errado também.
Tá? Então, como tem isso, pessoal, e como eu digo, é uma discussão real, é um assunto real, precisa ser levado a sério. É por isso que eu cheguei nessa conclusão da necessidade de fazer esse vídeo e apresentar então para você que é um expoente, você é pregador, você é pastor ou você é um ensinador, tá? Uh, Estas duas obras introdutórias que têm muita relevância e vai ser, né, conteúdo muito bom, né, para você criar uma ideia muito boa e aí usar como ponto de partida para investigações maiores posteriormente, né, para você ter. Então esses dois livros são da editora Reflexão, que eu já fiz a indicação, e eu gostaria de falar um pouco sobre eles. O primeiro deles é este aqui, tá? O livro Que Amor é Este? Tá? De Dave Hunt, A Falsa Representação de Deus no Calvinismo. Uh, eu vou colocar aí a fotinho do Dave Hunt, tá? Dave Hunt meio que dispensa comentários. Para quem conhece a apologética, principalmente a questão das profecias, né, da escatologia, conhece as obras, né, e o trabalho, o legado de Dave Hunt. Dave Hunt já nos deixou, né, ele já é de saudosa memória. Tá? Um dos canais que propagou muito Dave Hunt aqui no Brasil é o site a organização, melhor dizendo, da Chamada da Meia-Noite, que tem muitos livros, muitos artigos, alguns documentários muito famosos, né? Israel, Islã e o Armagedon, que é do Dave Hunt, é muito bom. A Mulher Montada na Besta, que é do Dave Hunt, é muito bom. Eu tenho aqui dois livros, deixa eu pegar aqui, caiu. Dois livros aqui, tá? Que é A Sedução do Cristianismo e Escapando da Sedução, que também são, né, livros do Dave Hunt, O Discernimento Espiritual nos Últimos Dias e Retornando ao Cristianismo Bíblico, que são livros que podem ser considerados clássicos, né, que fala sobre problemas de meditação, fé, oração, a visão correta das revelações divinas, curas e ensinos psicológicos, pensamento positivo e da possibilidade, cura de memórias, filosofia de autoajuda, medicina holística. Tá? Então, esses livros aqui são excelentes, é um material excelente, tá? Apologético, e para tratar de alguns assuntos que a igreja, infelizmente, brasileira, negligenciou, né, essa influência que surgiu lá nos Estados Unidos com o movimento da Nova Era, por exemplo, e eles acabaram absorvendo muito dessas coisas, né, que foram introduzidas na igreja e criaram um caos, verdadeiras aberrações. Podemos dizer que batalha espiritual, todas essas coisas aí, né, foram influenciadas grandemente por esses movimentos norte-americanos, que Dave Hunt já expunha lá atrás, né. Outro livro que é muito bom do Dave Hunt é o Jerusalém, um cálice de tontear, né, que ele traz então a questão profética sobre Jerusalém, sobre Israel, né, uma pedra pesada às nações. É um livro extraordinário. Então, Dave Hunt, inquestionavelmente, foi um homem de Deus usado, né, de uma forma extraordinária, né, com um conhecimento e um interesse, um esforço, uma dedicação, né, no campo apologético fora de série. Então são livros que você deve ler, você deve conhecer as obras de Dave Hunt, tem muito vídeo dele, tem documentário dele no YouTube, né, pesquise um pouco mais sobre ele, tá? Mas vamos a esse livro. Então, pessoal, o que, que ele faz nesse livro? Tá? Esse livro aqui é o que eu disse lá no começo. Na verdade, os dois livros são até mesmo o tamanho, né, muito semelhantes, né? Então é bastante coisa, tá, pessoal? Esse livro aqui ele vai ter na base de quase 800 páginas, tá? Por quê? Porque, como eu disse, são livros introdutórios, mas que já têm uma boa argumentação, né? Tem um bom conteúdo, já tem um material, né, considerável para você ter então uma boa ideia do que é o calvinismo e os problemas da teologia calvinista, tá? Então o que que ele faz aqui? Primeira coisa, ele vai fazer uma descrição então sobre o calvinismo, né, vai fazer uma descrição e depois ele vai abordar, né, os 5 pontos do calvinismo. Né, as incongruências que ele vê, as
as contradições com o que a Bíblia ensina, né? As interpretações dos calvinistas de alguns textos bíblicos, e aí ele vai desenvolver uma argumentação que vai nos levar a raciocinar e entender, peraí, mas será que faz sentido essa interpretação? Porque o que ele faz, pessoal? Ele sempre foi muito esforçado, e a bibliografia que ele utiliza é extraordinária. Então ele pega as obras dos principais calvinistas, né, traz o argumento deles e ele comenta em cima dos argumentos desses expoentes. Tá? Então a refutação é exatamente daquilo que eles estão dizendo. Então ele não cria ideias, ele não cria espantalhos, ele não cria coisas ao vento, ele pega exatamente o que eles falaram nos seus livros e aí ele traz o contraponto. Ele vai dizer, olha, será que realmente isso faz sentido? E ele leva-nos a pensar, né? E é importante, por isso que essa obra aqui, tanto essa quanto a outra, que eu já vou citar então para nós, já que estamos falando praticamente da mesma coisa nas duas, essa aqui é o outro lado do calvinismo, de Lawrence Vance, que é, né, um outro grande expoente, um grande autor, né, um teólogo, tá, formado em História, Teologia, Contabilidade e Economia, autor de 24 livros, né, contribuiu regularmente com artigos e análise de obras em periódicos seculares e religiosos, e Dr. Vance é também membro da Sociedade da Literatura Bíblica Americana. Tá? Então são dois livros consideráveis, e esse livro aqui em especial, né, ele vai trazendo mais um caráter investigativo. Né? Ele vai trazer, por exemplo, a relação agostiniana do calvinismo, né, a sua origem agostiniana, vai trabalhar muito, né, a questão do desenvolvimento com base na teologia de Agostinho. Depois ele vai trazer a questão de Calvino, o tempo de Calvino, o nascimento do calvinismo, vai desenvolver também ponto a ponto, de forma investigativa, né, tudo o que aconteceu posteriormente. E aí depois ele também vai entrar na questão dos 5 pontos do calvinismo. E muito semelhante, né, as duas obras nesse quesito, que é o que? Expor, né, as próprias conclusões dos calvinistas e aí trazer a discussão sobre o que não faz sentido, né? E até onde nós temos que levar, porque uma coisa, isso pessoal, isso é uma questão minha mesmo, por que eu rejeitei o calvinismo como possibilidade, né, de uma crença, digamos assim, de uma teologia que eu abraçaria. Eu rejeitei por quê? Porque primeiro que eu fiz uma investigação acerca disso e cheguei à conclusão. Porque eu fui atrás, né? Eu comecei a pensar sobre as coisas. Porque quando você vê expoentes calvinistas falando dos 5 pontos, à primeira vista é algo realmente muito atraente. Muito atraente e muito coerente quando eles fazem os 5 pontos do calvinismo, as chamadas doutrinas da graça. Realmente é muito bonito, realmente soa muito bem aos ouvidos, é muito atrativo. O problema é que você tem que ir além daquilo que está aparente. Né? Você tem que pegar a doutrina e levar ela ao máximo das suas implicações. E as pessoas não fazem isso, as pessoas pegam aquilo que está aparente, aquilo que é belo, aquilo que realmente faz muito sentido e ficam somente nisso. Né? E aí ficam exaltando as doutrinas da graça. Mas quando você pega essas mesmas doutrinas da graça e leva elas, né, às implicações que estão mais ocultas, que vão mais longe, realmente você vê que nós temos problemas, você encontra problemas e problemas graves, tá? Mas, como eu disse antes, eu vou dizer mais uma vez, uma coisa são calvinistas e outra coisa é o calvinismo. E isso nós temos que fazer a distinção. Por quê? Por exemplo, esse livro aqui, ele é uma pancada forte, ele é, né, uma refutação severa sobre a doutrina calvinista ou contra a doutrina calvinista, né? Ele realmente ele vai às últimas consequências para dizer que a doutrina calvinista precisa ser rejeitada e ela é até mesmo em certos aspectos diabólica. Porém, Dave Hunt, ele era um amigo pessoal de John MacArthur Jr. Eles eram amigos, né? E eles tinham um certo convívio, eles conversavam.
E ele tentou muitas vezes, como ele diz em alguns pontos, ele tentou trazer John MacArthur, né? Mas ele disse não adianta. Ele não vai ter, ele como é que ele disse? Ah, ele é teimoso, ele é irredutível, né? Ele não tem mais o que fazer, né? Mas eles eram amigos muito próximos, eles conversavam com certa frequência. E é esse o detalhe que nós temos que entender. Uma coisa é a doutrina calvinista e outra coisa são calvinistas, né? Eu consigo ouvir pregações, por exemplo, não tenho dificuldade nenhuma. E hoje, infelizmente, pessoal, no nível que nós estamos dentro do pentecostalismo é tão ruim, tão baixo, que, olha, é mais fácil você ouvir 10 calvinistas pregando do que um pentecostal, né? Pode, você pode achar absolutamente exagerado o que eu estou falando. Não, mas quando você pega alguns pregadores expoentes, aí vamos pegar, por exemplo, nós tivemos gideões missionários da última hora ali, que agora, né, esse ano aí, viu-se coisas absurdas lá, né? Viu-se coisas absurdas. Alguns expoentes pregando, né, coisas absurdas, né, práticas absurdas dentro do pentecostalismo, né? Então, infelizmente isso é verdade, tá? Não é porque alguém é pentecostal que ele de fato deve ser ouvido, muito pelo contrário. Assim como não é porque alguém é calvinista que deve ser rejeitado. É isso que nós temos que entender, né? Claro que, como eu disse, se você não tem uma boa fundamentação, você não está muito bem alicerçado, é meio problemático quando você começa a misturar as coisas. Porque se você não tiver o filtro muito bem apurado, você vai acabar aceitando coisas e vai ser convencido aos poucos, e quando vê, você está negando até aquilo que você acredita. E isso é problemático, isso é totalmente desaconselhável. Porque, como eu disse, eu sou arminiano e pentecostal por convicção. Convicção. Porque eu fui atrás. Né? Então, eu não me deixo levar por esses argumentos ou até mesmo por essa coisa atraente, sedutora que você vê em muitos expoentes. Não, eu não me deixo levar por isso, porque eu fui atrás. Eu verifiquei ao fundo e descobri que as implicações me levam a pontos que eu não consigo aceitar. Eu acho a incoerência muito forte. Não que não tenha problemas na doutrina arminiana ou até mesmo na doutrina pentecostal. Tem problemas, né? Tem problemas, mas não é porque tem problemas que eu vou rejeitar, tá? Então temos que tomar cuidado, tá? Temos que tomar cuidado. Mas, como eu disse antes, eu vou dizer mais uma vez: se você tem algum cargo e você ainda não examinou essa questão mais a fundo e de forma séria e honesta, dois livros, né, que vai te dar material para um bom tempo de leitura, tá? E vai te dar uma visão muito boa sobre essa problemática, né? O porquê nós não somos calvinistas, né? Quais são os problemas da teologia calvinista. Então é isso que nós temos que entender, porque você tem que sair do campo da refutação de espantalho, sabe? Aquela coisa de criar uma coisa caricata, ou até mesmo dessa questão de proibir, né, coagir os teus membros a não assistir, né, sem argumentação nenhuma. A melhor coisa é a instrução. Instrua os teus membros. Né? E eu não tenho nem problema, eu até indicaria para pentecostais alguns autores, tá? Que são muito bons. Por exemplo, John MacArthur Jr. tem uns livros que são extraordinários. Inclusive tem livro dele editado pela CPAD. Né? Por exemplo, Steve Lawson. Né? Steve Lawson é um calvinista mesmo. E tem livros dele editados pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Pô, mas se a Casa Publicadora das Assembleias de Deus publica livros de calvinistas, por que você tem que demonizar os calvinistas? Né? Não existe uma teologia absolutamente perfeita, embora eu digo que a teologia pentecostal é uma das mais coerentes atualmente em relação àquilo que a Bíblia ensina. Se ela tem alguns erros, tem, mas os erros não são erros suficientes para causar a rejeição dela. Já outras linhas teológicas, eu acho que os erros são fortes demais, né, para você conseguir conviver com eles. É por isso que eu sou hoje pentecostal e arminiano. Tá bom, pessoal? Então essa foi a indicação de hoje. Espero não ter ficado muito, né,
uma argumentação muito longa, muito extensa, mas o assunto é sério, né? O assunto exige um pouco mais de dedicação, porque afinal de contas, ah, ele é relevante, né? Ele é relevante, a gente tem muita bobagem, muita disputa tola, muita briga, né? Principalmente essas discussões entre calvinistas e arminianos de internet, eu não entro, eu não faço parte desse tipo de coisa, porque aí você já tem uma briga de ego, ninguém está interessado na verdade, só está querendo mostrar a sua capacidade de argumentar e de falar e de expor, e aí já entra a ridicularização, já entra a ofensa. Então, essa discussão de arminianismo e calvinismo na internet, eu não entro. Já entrei, né, já perdi meu tempo nisso, mas vi que não chegava a lugar nenhum. Então eu não aconselho também fazer isso, tá? Mas, você que tem interesse, compre essas duas obras e entre lá no site da Editora Reflexão e veja lá os outros títulos que eles têm. Eu tenho outros livros deles lá também, tenho outros livros que falam contra o calvinismo, mas, como eu disse, os dois livros que eu indicaria como introdutório e uma introdução muito bem feita são esses aqui, tá? Que Amor é Este? Né, a falsa representação de Deus do calvinismo, e o outro lado do calvinismo, de Lawrence Vance. Tá? Isso aí, pessoal. Até a próxima.